Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, esse quadro aqui de perguntas e respostas do nosso canal, onde eu respondo a pergunta, a sua pergunta, na pergunta da nossa comunidade. Se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, toda quarta-feira no nosso Instagram Terapia Cognitiva Online, você pode conferir lá no Stories. Eu vou fazer um Stories fazendo uma pergunta para você simplesmente mandar a sua dúvida por lá. Ao mesmo tempo, no nosso canal do YouTube, Falco Risse Vídeos, ou Terapia Cognitiva Online, que é o nome do canal, Falco Risse Vídeos é o URL, né? Você pode, através de uma postagem escrita que eu faço, datada ali na quarta-feira, você pode comentar nessa postagem e aí eu respondo, colho essas perguntas também e respondo nesse quadro. Então, se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, essas são as duas maneiras de fazer isso. Quero falar para vocês também, se esse vídeo ficar muito longo, né, muito grande, eu vou dividir ele em dois vídeos, porque o vídeo da semana passada ficou 1 hora, eu achei que foi muita coisa, e é que eu não consegui, me desregulou um pouco meus horários na semana passada, e aí eu não consegui fazer a edição para poder dividir em dois vídeos, tá certo? Mas dessa vez, se ficar mais ou menos 1 hora de novo, eu vou dividir em dois vídeos, dois de meia hora. Aí você vai ver essa mensagem que eu tô falando nos dois vídeos, mas eu vou saber, mas eu vou diferenciar a parte 1 e parte 2, mas também não vai fazer diferença porque são perguntas diferentes. E lembrando também que todas as perguntas que eu tô respondendo, você pode conferir aqui na descrição, tá? Então na descrição desse vídeo, você vai conferir as dúvidas. E na frente de cada dúvida tem um timestamp ali que você pode clicar e já ir direto para a dúvida que você gostaria de escutar, caso você não queira ver o vídeo inteiro, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta de hoje. Como a TCC trabalha com a esquizofrenia? Bom, com a esquizofrenia, eu acho que na verdade com qualquer transtorno que seja, ela vai tentar trabalhar de uma maneira bem individualizada, né? Vendo ali o funcionamento daquele paciente, né? Daquele cliente, seu modelo cognitivo, a sua conceituação de caso, e aí a gente vai trabalhar em cima disso. Mas de uma maneira geral, assim, da esquizofrenia, o que a gente vai trabalhar é através, por exemplo, do questionamento socrático mesmo, da reestruturação cognitiva, só que em cima das crenças, né, dos delírios daquele paciente e das alucinações daquele paciente. Claro que para isso, como eu sempre falo, precisa de uma relação terapêutica muito forte, tá? Precisa de uma relação terapêutica muito boa, porque pensa, para aquele paciente é algo muito real aquilo que ele está vivendo, sejam os delírios ou as alucinações. Então, para você desafiar isso com ele, é uma coisa bem difícil, né? É uma coisa muito forte aquilo. Então, precisa ter uma ótima relação terapêutica para você começar a fazer isso. Então, a gente vai fazer como a gente sempre faz, desafiando os pensamentos disfuncionais e as crenças disfuncionais, só que nesse caso trabalhando aí com as alucinações e com as crenças, mas daí precisa ter, e os delírios, mas daí a gente precisa ter uma relação muito boa, muito forte. Ao mesmo tempo a gente vai trabalhar com os sintomas negativos que a gente fala, né, que a esquizofrenia tem, que aquele indivíduo que ele tem, não tem tanta força de vontade de fazer as coisas, quer ficar mais quieto, quer ficar mais parado e tudo mais, e aí tentar estimular através de ativações comportamentais para que ele faça as coisas, para que ele continue vivendo a sua vida normalmente, tá? Que ele não se isole da sociedade, não se envolva com as atividades que ele gostaria de se envolver ou que ele gostava antes, e coisas nesse sentido. Então essas são as duas maneiras assim que a gente pode falar de uma maneira geral que a gente trabalharia com a esquizofrenia, tá? Então basicamente fazer a pessoa voltar à sua vida normal, né? Digamos assim. Próxima pergunta. Algum conflito específico entre a TCC e o coaching? Não sei se tem algum conflito, né? Um conflito, uma briga, né? Coisas nesse sentido. Mas uma coisa que eu gosto de falar é que a terapia cognitivo-comportamental, né, o terapeuta cognitivo-comportamental, ele faz tudo o que o coaching faz, né, que é estabelecer metas, buscar aqui a melhor estratégia para aquilo, tudo mais. Mas o coach não faz o que um terapeuta cognitivo faz porque ele não tem a formação em psicologia, né? Então ele não tem o estudo dos transtornos mentais, ele não tem a qualificação para isso. E como a gente bem sabe, muitas vezes o que impede uma pessoa de atingir sua meta, de atingir seu objetivo, né, ou de melhorar a sua qualidade de vida e tal, muitas coisas estão relacionadas com transtornos mentais, principalmente quando a gente fala, por exemplo, da ansiedade, o transtorno de ansiedade ou depressão. Então, o terapeuta cognitivo comportamental ele consegue fazer uma coisa um pouco maior que o coach, porque ele vai trabalhar com as metas, atingir os objetivos, mas também ele vai trabalhar com os transtornos mentais, de ajudar ali o paciente a lidar melhor com suas emoções, com suas coisas naquele sentido.
Hoje a gente vê muito coaching, ou pessoas que não são formadas em psicologia ou medicina, né, psiquiatria, que trabalham com transtornos mentais. Eu, sinceramente, considero isso errado, tá? Eu não acho isso legal, não acho isso bacana. Eu acho que é uma... Para você trabalhar com transtornos mentais, precisa ter uma formação nessa área. E os mais indicados são justamente o psicólogo e o psiquiatra, tá? Ou talvez o psicanalista, que é uma pessoa que faz uma formação longa também. Aí, desde que seja um psicanalista que fez aquela formação longa, né, de 5 anos e tal, que é por bastante tempo. Então, essas são as pessoas mais qualificadas para isso. Então, eu não considero bacana esse sentido. Então, assim, do conflito específico, eu acho que é mais nessa coisa. Porque o problema, digamos assim, é porque o coaching e tal roubaram muito espaço, né, de psicologia. Hoje é muito mais até bonito falar que faz coaching do que faz psicólogo. Ainda se tem muito preconceito, né, com a psicologia. Então o problema não é nem a questão da terapia cognitivo-comportamental, é da psicologia em geral, com a ideia do coach, porque o coach, querendo ou não, é uma formação rápida, né? Tem gente que faz coaching em, sei lá, 7 dias ou um final de semana e ganha um monte de certificado lá, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E isso não necessariamente qualifica a pessoa para lidar com os transtornos mentais, né, do indivíduo, ou lidar com coisas que possam aparecer durante o tratamento ou o trabalho ali de atingir as metas, de atingir os objetivos dele. Então, existe esse conflito um pouquinho sim, tá? E eu sim, né, mas não tenho o que fazer, é como funciona. É como funciona, e por isso até mesmo o meu objetivo aqui com o canal, com o Instagram, tudo mais, para tentar trazer a psicologia um pouco mais para pé no chão, né, um pouco mais próximo das pessoas, para fugir um pouco daquela imagem de psicólogo que diferencia demais do que a pessoa quer, né? Aquela pessoa muito séria, uma pessoa que sei lá, que se acha demais, porque eu sei tudo, sei lá, não é tão humana, né? Uma pessoa não tão humana. E o coaching, querendo ou não, rouba muito isso, né? Porque ele pega justamente essa questão, porque ele é muito mais approachable, né? Tipo, ele é muito mais... A pessoa pode chegar mais próxima dele, né? Se sente mais próxima. Então, a minha ideia é justamente desmistificar muito essas questões da psicologia e trazer a psicologia mais pro dia a dia das pessoas e as pessoas poderem confiar mais no trabalho do psicólogo, ou do terapeuta cognitivo-comportamental, né? Ou psicanalista, enfim, qualquer outra pessoa que trabalha mais na área psicológica. Então acho que é isso que eu teria para falar para você. Não sei se você queria saber uma coisa específica, mas é isso que eu teria para falar. Próxima pergunta. Quais são suas principais demandas, queixas na atualidade? A principal demanda, o que eu mais recebo é ansiedade, tá? Transtorno de ansiedade é o que eu mais tenho, tá? Tem bastante também depressão, porque as duas andam muito juntas, né? Depressão e ansiedade. Mas o principal é transtorno de ansiedade. Tá? É o tipo crises, né? Crise de ansiedade, transtorno de pânico. TOC tem um pouco, mas o que mais tem é transtorno de ansiedade de maneira geral, né? Ansiedade generalizada, ansiedade social, né? Também de preocupação mesmo. Eu acho que sabe, tudo o que a gente está vivendo, seja hoje por conta da questão do vírus, ou seja por conta do que a gente está vivendo das redes sociais, né, de ver o outro, a vida do outro, de ver aquele recorte e tal, como se aquilo representasse alguma coisa, todas essas questões, isso traz uma ansiedade, né, tipo, porque a gente fica incerto da nossa vida, a gente começa a duvidar das nossas escolhas. Então, a questão do julgamento das redes sociais também, de hoje tá fácil apontar o dedo pro outro e ficar culpando, julgando. Então essas coisas geram muita ansiedade. Então isso que eu acho que é um motivo que principal que pode estar acontecendo tudo isso, tá? Então a ansiedade, eu acho que são as principais queixas que eu recebo nas os mais variados tipos de transtorno, seja ansiedade generalizada, seja a ansiedade social. Então eu acho que são as principais que eu recebo, pelo menos no consultório. E crise de pânico também. Próxima pergunta. Pessoas que não conseguem expressar emoções, como ajudar? Primeiramente, a gente muitas vezes precisa entender o porquê que ela não consegue expressar as emoções. Ela não consegue expressar, será que é porque ela se sente vulnerável, né, de expressar as emoções dela? Então a gente precisa trabalhar com isso, né, de dar confiança para aquela pessoa, para que ela se sinta confortável,
né, e a expressar a sua emoção, sabendo que ela não vai sofrer nada com aquilo, né, não vai perder nada, vai ser benéfico e tudo mais. Então, a gente precisa trabalhar com isso, se for essa questão da vulnerabilidade dela, ter medo de ficar vulnerável, de mostrar a sua intimidade, né? Se não for isso, outra coisa que a gente pode pensar é que a pessoa às vezes não aprendeu, né, a expressar direito suas emoções, às vezes não aprendeu quando criança a identificar o que ela estava sentindo, né? Aquela coisa do pai e da mãe, quando a criança está com raiva, está nervosa e nomear aquela emoção, né? Ah, filho, você está com raiva, isso é normal, tal, mas vai passar, tranquiliza, respira fundo, tal. Então, tipo, não ter tido isso, né, uma questão da criança aprender a nomear suas emoções, a identificar o que ela está sentindo com os sintomas físicos e tal, identificar o que está sentindo e nomear essa emoção, isso pode, às vezes, não ter sido feito. Então, aí o que tem que fazer é ensinar isso de novo. Então, ensinar as emoções básicas, ensinar, olha, o que você está sentindo, como que é essa emoção e tal. Ah, isso provavelmente é mais uma emoção de raiva. Que tipos de pensamento que passam na sua cabeça, porque dá para você também associar aí os tipos de pensamento normalmente com a emoção, tá, que a pessoa pode estar tendo. Então, você vê aí os sintomas físicos, vê os pensamentos dela e você ajuda ela a nomear aquela emoção e depois estimula ela a expressar essas emoções, tá? Então, assim, inicialmente o que eu teria falado para você é isso. Primeiro, precisa identificar o motivo que a pessoa não consegue expressar essas emoções, tá? Aí depois que você identifica isso, aí você pode trabalhar dessas maneiras. Essas duas maneiras que eu falei são duas possíveis motivos aí para a pessoa não conseguir expressar. Próxima pergunta. Qual a diferença e semelhança entre o inconsciente cognitivo e o inconsciente psicanalítico? Olha, eu não sei assim muito a fundo do inconsciente psicanalítico, mas do que eu lembro da faculdade, ou do que eu lembro também das coisas do estudos, né, de Lacan que eu fiz, enfim, mas faz muito tempo, né? Então, se eu falar alguma besteira, me deem um certo, né, um desconto. Tá? Então, deu um desconto se eu falar besteira. Mas o inconsciente da psicanálise trabalha muito a questão das repressões, né? De todas as questões de coisas que aconteceram, que aí você se reprimiu aquilo na cabeça. Tem muitas coisas das pulsões, as questões da sexualidade mesmo, do que a gente foi vivendo. E todas aquelas coisas, né? Dos traumas ali. Enfatizo que acontece com todo mundo, né? Não vai ter uma pessoa que vai fugir de algum trauma, tá? Acontece, toda criança sofre alguma coisa, né? Nem que seja na cabeça dela, mas ela sofre, né? Alguma coisa que vai afetar ela. Então, o inconsciente da psicanálise tem muito ligado com isso, né? Com o que surge, da onde surgem os problemas. Tem a ver com as pulsões, tem a questão da sexualidade, com as experiências e traumas, ou a questão do complexo de Édipo, né, se foi bem desenvolvido ou não, né, todas essas questões. E se você é psicanalista, se tiver alguém psicanalista e tal, puder comentar aqui embaixo, tá, sobre o inconsciente da psicanálise para poder complementar a resposta. E o inconsciente cognitivo tem a ver com as crenças, né, a gente chama de processos inconscientes. Os processos inconscientes nada mais são que nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o futuro, que é a visão que a gente tem sobre essas coisas, que a gente não sai por aí sabendo das nossas crenças, mas em algum momento elas são ativadas, né, por alguma situação, por alguma experiência que a gente tem, e aí geram nossos pensamentos disfuncionais, geram as nossas emoções mais negativas, e a gente tem comportamentos ruins. Então, o inconsciente cognitivo tem muito a ver com as crenças, que também são as experiências que a gente teve na infância, sejam experiências positivas, sejam experiências negativas, que formam essas crenças e elas ficam lá, de maneira quietinha ali, inconsciente. Em algum momento elas são ativadas e começa a funcionar, digamos assim, e começar a gerar. Então, na parte inconsciente ficam as crenças, as regras que a gente tem e tal, suposições, e aí quando vem para o consciente, vem através dos pensamentos automáticos, e tudo mais, essas coisas que a gente consegue jamais identificar prontamente assim na terapia de uma maneira mais rápida. Então acho que isso que eu teria para falar um pouco para você. Não sei se era isso que você queria escutar, mas é basicamente o que eu tenho para falar sobre isso.
A próxima pergunta. Eu consigo lidar com meus problemas ou transtornos sem remédio? Sim, na realidade, qualquer transtorno... Não sei se qualquer transtorno, né? Porque a gente está falando de transtornos um pouco mais sérios, né? Tipo esquizofrenia, né? Como citou, bipolaridade, alguns transtornos de personalidade também, né? São transtornos que são um pouco mais complicados de você trabalhar sem remédio. Agora, se a gente está falando de uma depressão, principalmente se a gente está falando de depressão leve, né? Uma depressão mais leve, se a gente está falando de um transtorno de ansiedade também, um relativamente leve, é possível sim você trabalhar sem o uso de medicação, tá? E melhorar. Você pode só com a terapia, ou se você for muito capaz também, mas se você tem o transtorno, talvez não consiga fazer isso sozinho. Então, você precisa aprender as habilidades para conseguir fazer isso sozinho. E é a terapia que vai te ajudar nisso. E você aprender as habilidades e conseguir lidar com tudo isso. Então, é totalmente possível fazer, sim, trabalhar com seus problemas e com os transtornos, dependendo do transtorno, tá? Sempre lembrando disso, dependendo do transtorno, sem medicação. Alguns transtornos vai precisar de medicação, se a gente está falando de uma depressão muito grave, se a gente está falando de uma ansiedade muito elevada, onde a pessoa está tão ansiosa, está tão assim, presa naquilo que ela não consegue nem desafiar seus pensamentos, aí fica muito mais difícil. Então ela precisa às vezes da medicação para ela baixar um pouquinho, para depois entrar com os questionamentos, de fazer a reestruturação cognitiva para ela se sentir melhor e mais confiante. Então vai depender de cada caso. O que eu aconselharia para você é buscar um psicólogo, tá? Uma psicoterapia. E aí o profissional de psicologia vai falar, ali dependendo do seu caso, se você precisa ou não de um acompanhamento psiquiátrico, tá? E aí pode ser bacana fazer isso. Próxima pergunta. É tudo culpa dos pais? Essa é a pergunta. Grande parte, né, da formação das nossas crenças, do funcionamento da nossa vida, tem a ver sim com os pais, né, com o que os pais fazem. Uma coisa importante de saber, né, que se você for pai e tal, não tem jeito, tá? Algum momento você vai errar, né? Você vai fazer alguma coisa que vai causar alguma coisa ruim no seu filho, tá? Pode ser uma fala meio besta que você tenha, uma brincadeira que você faça, mas aquilo permanece na cabeça dele e ele vai levar pro resto da vida aquilo, tá? Então é isso, ou se você bater no seu filho, enfim. Tem várias coisas que os pais fazem e às vezes acham que estão fazendo na brincadeira, ou acham que estão fazendo né, tipo, naquele momento de raiva ou qualquer coisa assim que pode acontecer, né, que isso causa realmente coisas significativas, tipo cicatrizes assim, né, na cabeça do filho. Então, sim, muitas coisas sim de responsabilidade dos pais, mas não que tipo, eu tenho que culpar meu pai então por eu ser assim e tal. Não, nem um pouco, né, porque às vezes também é do jeito do pai às vezes é mais ansioso, né, tem as crenças do próprio pai pode passar ali pro jovem, né, pra criança e tal, e aí desenvolver isso pra vida adulta. Então assim, mas não é questão de ficar culpando os outros, é questão que é normal, tá? Faz parte da vida. Do mesmo jeito, se você tiver filhos, isso vai acontecer também, tá? Você vai ser responsável por grande parte das crenças funcionais e disfuncionais do seu filho. A ideia é tentar pelo menos ajudá-lo a desenvolver mais crenças funcionais do que disfuncionais, tá? Mas vai ter crenças disfuncionais, isso é inevitável, tá? Faz parte, né, da vida. Então não tentar se julgar tanto por conta disso, e nem se você for filho, não tentar também julgar tanto o seu pai por conta disso, porque tudo bem, mesmo que ele tenha ajudado a formação de crenças disfuncionais aí na sua cabeça, depende de você agora mudar isso, caso você tenha interesse, né? Você tem o poder de alterar isso agora, tá? Próxima pergunta. Como identificar se somos bipolar? Bom, na bipolaridade nós temos dois tipos, né? Tem o bipolar tipo 1 e tipo 2, que seriam basicamente alternando, né, em ciclos de humor, né? O humor, por um lado, mais depressivo, então em horas a pessoa está mais depressiva, horas a pessoa está no estado de mania. No estado de mania ela fica muito eufórica, ela quer fazer muita coisa, tem problemas, por exemplo, de
usar muitas substâncias, né, drogas, beber bastante, de repente dar um faniquito de querer limpar tudo, limpar a casa. Às vezes ela tem muitas atividades de vários parceiros sexuais, por exemplo. Então a gente até considera, muitos profissionais até consideram que o estado de mania muitas vezes é até mais perigoso que o estado depressivo, né? Que do estado da pessoa depressiva mesmo, e tem pensamentos suicidas, porque no estado de mania ela pode cometer coisas que pode sim acabar com sua vida e coisas nesse sentido. Então esse seria o tipo 1, né? É basicamente alterando entre a mania completa, que fala, né? Ela tem um episódio de mania completa, que seria isso, e a ponto de atrapalhar também a sua vida, tá? Então vai ser um episódio onde ela deixa de fazer atividades porque ela tá fazendo tal coisa, ou como ela faz uma coisa muito ruim que causa muito sofrimento ou muito prejuízo nela ou nas pessoas ao seu redor. E eu intercala isso com episódios depressivos. E o tipo 2 normalmente é mais focado na depressão, então são depressões um pouco mais graves, mas intercala com episódios de hipomania, que é uma mania, mas é um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Então, só que não é assim, por exemplo, no dia, tá? Não é, hoje eu acordei meio triste, depois fiquei, aí no outro dia eu fiquei triste de novo, tipo, não é assim, tá? São episódios um pouco mais longos aí. Esses episódios podem durar, por exemplo, de 3 semanas até meses, tá? Então, mas normalmente é isso, tá? São algumas semanas desses episódios, não é uma coisa de um dia, o outro dia eu tô diferente e tal, ou no mesmo dia, tá? É que a questão bipolar, o pessoal começou a ficar muito assim, porque eu sou bipolar, não sei o que, mudei, de uma hora pra outra eu mudei e tal. Mas não tem nada a ver, tá? São episódios um pouco mais, mais longos que a pessoa se prende nisso, tá? Então, como você, tipo, coloca, né, como identificar, né, tipo, como identificar se você é bipolar, é muito difícil você sozinho fazer isso, tá? O aconselhado é que você busque uma ajuda psiquiátrica, tá? Para o psiquiatra olhar para você e falar para você se você é bipolar ou não, né? Dependendo do seu histórico, do que você vai falar para ele. A gente tem que tomar muito cuidado com o autodiagnóstico, principalmente em transtornos um pouco mais sérios, seja transtorno de bipolaridade, seja, sei lá, esquizofrenia, seja transtornos de personalidade, tá? As pessoas às vezes têm muita mania, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, as pessoas até gostam, parece, de ser. Eu tenho um vídeo lá no canal que fala de transtorno de personalidade, aí o povo comentando lá, não, porque eu sou assim no transtorno de personalidade antissocial. É muito difícil que seja, entendeu? É muito difícil que seja, a pessoa que é mesmo, ela não vai estar lá comentando em vídeo do YouTube, falando pros outros, eu sou o antissocial, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, de tentar se autodiagnosticar. O aconselhado é que você busque uma ajuda, seja psiquiátrica ou psicológica, e aí os profissionais vão poder avaliar você melhor, através dos critérios técnicos e tal, para poder falar se você tem ou não determinado transtorno, tá certo? Próxima pergunta. Como a TCC faz para trabalhar com pessoas com hiperatividade, TDAH, em questão de adesão? Olha, não sei, né? Na questão da adesão, de fazer a pessoa aderir mais ao tratamento, né? Você está falando? Olha, uma coisa que eu faço mesmo é mostrar as vantagens da pessoa se manter no tratamento, no que ela vai ganhar com isso, né, os benefícios que ela vai ganhar com isso, trabalhando também com as suas crenças sobre o transtorno, né, mostrar que você sabe o que ela está passando, mostrar que você sabe como resolver o seu problema também, coisas assim, e ir ajudando de pouquinho em pouquinho ela a fazer aquilo. Uma coisa que pode funcionar é de cara você já começar algumas intervenções e tal nesse sentido e treinar isso na própria sessão. Conforme vai passando as coisas, ela vai ganhando um pouco mais de confiança, vai vendo que vai funcionando as coisas e isso vai aumentando a adesão dela. Tá? Então não sei como necessariamente responder essa sua dúvida, tá? Porque pelo menos dos casos que eu tive, né, de déficit de atenção, sempre trabalhei como os outros casos e nunca tive problema necessariamente com essa questão de adesão. Se alguém souber aí alguma maneira para aumentar a adesão do paciente com TDAH e hiperatividade, comenta, deixa comentário aqui embaixo para poder ajudar o rapaz. Então, próxima pergunta. Técnicas da TCC para lidar com as emoções na crise. Bom, das técnicas do TCC principais que a gente sempre vai usar
Primeiramente é identificar a sua emoção, então você aprender a identificar o que está passando na sua cabeça, aprender a relacionar ali a sua emoção, suas sensações físicas com um nome, né? Então explicar para você mesmo qual a emoção é aquela que você está sentindo, né? Então dar um nome para sua emoção é a primeira coisa. Aí você trabalhar com os seus pensamentos funcionais, respiração, isso eu acho que serve para qualquer emoção, tá? Para qualquer emoção fazer uma respiração regulada, respiração relaxada, por exemplo, controlada, pode te ajudar bastante também a fazer você voltar ao seu nível normal. E aí acalmar um pouco as sensações físicas, acalmando as sensações físicas, aquilo fica menos terrível, fica mais tranquilo, né? Aí a gente consegue pensar melhor sobre as coisas que estão acontecendo. E aí, como sempre, desafiar os pensamentos disfuncionais, tá? Sempre trazendo... Porque quando a gente vai desafiando os pensamentos disfuncionais, conforme a gente vai ganhando mais habilidade nisso, a gente consegue distanciar mais, né? Quando o pensamento aparece e tem a resposta, né? As emoções, a gente consegue distanciar mais isso. A gente consegue ter o pensamento, parar um pouquinho para pensar antes de reagir, né? E isso é muito forte, né? Isso é muito poderoso. E aí a gente consegue cortar ali e evitar as emoções. No meio da crise, o principal é justamente tentar parar, né? Tipo, respira, respira, tira o foco de dentro, em qualquer emoção, em qualquer coisa. Então respira para regular as emoções corporais, né, as sensações corporais, e tira o foco do corpo. Foca fora, foca no externo. Pega um objeto, qualquer objeto que esteja fora, olhe o ambiente, descreva aquele objeto para você. Fica observando, sei lá, as árvores com o movimento do vento, observe as pessoas, descreva as pessoas para você, sem tentar sem julgamento, tá? Só descrevendo para você, descreva os objetos para você tirar o seu foco dos seus pensamentos e o foco das suas sensações físicas. Isso vai ajudar a regular suas emoções, independente da emoção em um estado de crise. Próxima pergunta: como ficar bem sendo da linha de frente na pandemia? Isso vai depender muito de qual os pensamentos aí, o que está causando o mal-estar. Se o problema é a questão sei lá, de você atender muitas pessoas sofrendo, de você estar atendendo muitas pessoas que estão morrendo e coisas assim, isso é um trabalho muito bem mais do luto, né? É um trabalho mesmo de aprender a aceitar o ciclo da vida, né? Digamos assim, da morte, que as coisas funcionam assim mesmo, que a morte vem e simplesmente acaba, né? Com a vida, né? É a certeza que a gente tem. Então, assim, o trabalho que seria feito seria bem assim de entender o funcionamento disso, né? O funcionamento da vida, entender que é um processo normal, entender o luto, entender que essas coisas, que a vida é frágil mesmo, entender que funciona assim mesmo é a vida. Tá? É uma coisa, é difícil de fazer um trabalho assim, tá? Mas é um trabalho basicamente de aceitação, né? De aceitar a vida como ela é, tá? Porque além disso não tem muito o que se fazer, se esse for o foco, né? Se esse for o problema, na questão de nossa, estou vendo muita gente morrendo, porque é provavelmente essas questões, né? As pessoas começam a refletir sobre sua própria vida, sobre a fragilidade da vida, sobre a vida das pessoas próximas, de quem eles gostam e tal, e sobre a fragilidade, onde tipo a qualquer momento eles podem perder, né, o contato com essas pessoas. Então é uma coisa muito delicada, muito complicada. Então essa questão de aprender a aceitar a vida como ela é, ao mesmo tempo que quando a gente aprende a aceitar que a vida é frágil assim, a gente então beleza, a vida funciona assim, então eu preciso aproveitar ao máximo os momentos que eu tenho com a minha família, eu preciso aproveitar o máximo com o meu parceiro, com os meus filhos, eu preciso aproveitar com os meus amigos, eu preciso aproveitar, criar mais momentos de lazer, talvez não trabalhar tanto, talvez não me envolver tanto com coisas supérfluas, né? Então aprender a aceitar essas coisas, aceitar como a vida pode ajudar a trazer reflexões interessantes aí para o resto da vida. E é importante também tipo, entender o seu papel ali, né? Tipo, o seu papel justamente de trazer a paz, né, para as pessoas, né? Porque nesse momento que a gente está, no momento que a gente está vivendo,
muitas pessoas estão justamente incertas, com a incerteza, estão sofrendo bastante, e você tem um papel muito importante de trazer a paz, por exemplo, para os familiares. Não a paz no sentido de que você vai resolver o problema, porque você não tem como garantir nada. Né? Você não tem como garantir nada. Se você garantir alguma coisa e não der certo, depois você vai ficar mal. É a paz no sentido de que você está fazendo o seu melhor. Né? A garantia de que você vai fazer o seu melhor. E pegar isso, né, como uma missão mesmo, né? Tomando como uma missão de melhorar, de fazer o seu melhor e de melhorar a situação daquela pessoa que está passando por aquilo. Né? Não é uma garantia, como eu disse, mas você tem a garantia que você vai fazer o seu melhor. Ter isso, sabe, essa missão mesmo de resolver, pelo menos de tentar melhorar as coisas, é muito forte e pode te ajudar a passar por essa situação, tá? Então, talvez se envolver aí, se você for às vezes uma pessoa religiosa, você se envolver com uma questão religiosa, como se fosse uma missão divina, sei lá, isso pode ajudar. Ou não, se você for uma missão da sua mesmo, da sua moralidade, do que você acha que é certo, do que você tem que fazer, isso pode ajudar também, tá? Porque isso pode trazer um sentido para a vida. O sentido da sua vida é justamente ajudar os outros e tal. Então vai depender muito do que a pessoa, do que o indivíduo está sofrendo ali para saber como ajudá-lo. Tá? Mas sempre vai envolver trabalhar com seus pensamentos disfuncionais, tá? Por exemplo, se há pensamentos, eu não pude fazer nada para ajudar, né? A pessoa morreu e eu não tive controle sobre isso. Novamente, é trabalhar a aceitação. Essa aceitação de que é assim que as coisas funcionam, que a vida funciona, que a gente não consegue controlar tudo, né? Que a gente não tem controle sobre muitas coisas da vida, mas o controle que a gente tem é que a gente pode tentar fazer o nosso melhor, que a gente pode fazer o nosso melhor, e fazer o nosso melhor aumentam as chances de dar resultados positivos, né? De a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas. Então, aceitar as coisas que a gente não tem controle e controlar mais, então se dedicar mais nas coisas que você tem controle, tá? Então, isso é uma coisa que pode ajudar um pouco, tá? Mas, como eu disse, vai depender muito dos pensamentos que o indivíduo está tendo ali naquele momento, sabe? Se é uma coisa mais individual, se é uma coisa mais, né, de outras coisas. E eu acho que é basicamente isso que eu teria para falar, né, para você. E na questão pessoal, né, individual, é bem pensar que passa, né? Por pior que seja isso que está acontecendo, vai passar, né? E você estando lidando com alguma coisa, pelo menos você está ajudando a passar mais rápido, tá? Você está ajudando com que isso passe mais rápido para todo mundo, inclusive para você, né? Agora, se você não fizer nada, aquilo vai ganhar um pouquinho mais de tempo, né? Na presença das coisas, tá? Então, é difícil, tá? Não é uma coisa fácil, mas eu acho que eu teria para falar sobre isso sem ter necessariamente quais os pensamentos, quais aí os dramas, digamos assim, pessoais, individuais de cada sujeito que está ali na linha de frente. Bom, próxima pergunta. Como apoiar a equipe de linha de frente sendo psicóloga em pronto-socorro? Então, acho que complementando até a questão anterior, é a mesma coisa, né? Você vai tentar trabalhar, primeiro você precisa identificar quais são os pensamentos, você precisa identificar qual é o drama ali, qual é o problema ali. Quando eu falo drama, não estou querendo minimizar, tá? É só o jeito de falar. Qual é o problema ali, tá? O que está causando o incômodo, né, da pessoa. Então você precisa identificar quais pensamentos ele está tendo sobre aquilo, sobre aquelas situações. E aí você vai tentar trabalhar com isso, trabalhar uma questão de aceitação sobre as coisas que eles não têm controle, tá? Trabalhar a aceitação através de psicoeducação, entendendo como as coisas funcionam e tal. Novamente, se a pessoa for uma pessoa mais religiosa, você pode ir um pouquinho por esse, não ir falando do que você acha da religião, mas falar para ele se envolver mais com a sua religião, para talvez saber o que a sua religião pensa sobre aquilo, tá? Isso pode ajudá-lo também. Então, trabalhar a questão da aceitação das coisas que não temos controle, ao mesmo tempo de tentar ao máximo controlar as coisas que nós temos controle, que é a rotina, né? A nossa rotina, trabalhar com os nossos pensamentos disfuncionais, não exagerar e fazer o nosso melhor. São coisas que nós temos controle aí no nosso dia, que pode ajudar a gente a lidar melhor com essa situação, com essa incerteza que a gente está vivendo. Tá? Então vai depender muito
do pensamento de cada profissional, vai depender muito dos pensamentos aí da equipe. Você tem que tentar trabalhar com isso, porque o controle que a gente tem, por exemplo, é lavar as mãos, não se aproximar tanto dos outros, né? Evitar às vezes tanto o contato social mesmo, ou se for inevitável ficar bem distante. Questão de, vou falar lá, né, da segurança de, por exemplo, sapato, chegou da rua, deixa o sapato na porta de entrada. São coisinhas assim, isso são coisas que nós temos o controle e é o máximo que a gente pode fazer, né? Além disso, nós não temos controle. Então, é lembrar sempre isso. Não, estou fazendo, né? Estou fazendo o meu melhor, estou fazendo o que eu tenho controle. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Eu estou fazendo o que eu posso fazer. Tá? Então, e o resto eu não tenho controle. É como a vida funciona, como as coisas funcionam. Quando tudo isso passar, eu vou poder voltar a gostar, ver meus amigos, ver minha família, abraçar e tudo mais, tá? Então deixa para depois. No momento estou fazendo o meu melhor, é o melhor para mim, é o melhor para meus amigos, tudo mais. Então é que tudo depende de cada pensamento, tudo depende de cada pessoa, o que ela está pensando sobre essas questões, tá certo? Então, mas isso que eu falei aqui para você talvez pode ajudar um pouquinho, tá? Espero ter ajudado com a sua pergunta. Próxima pergunta. A TCC tem alguma técnica para o estresse pós-traumático que possa ser praticada em casa para ajudar a enfrentar medos e diminuir os gatilhos emocionais quando são disparados? Olha, ela tem técnicas para o transtorno de estresse pós-traumático, mas não é muito aconselhado, né, fazer isso sozinho. A ideia é que você faça com a ajuda de um profissional, de um psicólogo e tal, de um terapeuta, porque o TEPT, né, o estresse pós-traumático, basicamente a gente, como é um transtorno de ansiedade e tudo mais, o que a gente vai fazer é justamente expor o paciente naqueles gatilhos, expor o paciente naquela situação, seja por imagens mentais, ou seja, colocando ele em situações mesmo, que vai remeter tudo aquilo, vai causar muito sofrimento. A ajuda e a presença ali do terapeuta, pelo menos inicialmente, é muito boa, né? Tipo, é importantíssima para que o paciente se sinta mais seguro, para que ele saiba se acontecer alguma coisa, o terapeuta vai estar ali, para que o terapeuta também possa lidar ali com as mudanças emocionais que possam acontecer, ajudá-lo a se acalmar e coisas nesse sentido, aprender a aceitar o que ele está vivendo. Então é muito complicado fazer essas coisas sozinho, porque isso pode piorar o problema se você não conseguir lidar da melhor maneira possível. Então o ideal é que você busque uma ajuda aí profissional, psicológica, e aí na terapia você faça isso e aí depois você começa a praticar sozinho conforme as orientações do profissional, tá certo? Mas existem essas técnicas que justamente isso, que é basicamente a exposição, tá? A exposição, só que não é simplesmente se expor lá e tal. Não, tem uma preparação para isso, que aí vai depender de cada caso, vai ser meio individualizado e o profissional vai saber a melhor técnica, a melhor maneira de fazer isso, tá certo? Então é difícil fazer isso, vou fazer eu mesmo aqui, porque o tiro pode sair pela culatra e piorar toda a situação, tá certo? Então, busque ajuda, tá? Se for o seu caso, busque ajuda. Próxima pergunta. Que maravilha, eu adoraria sim, não consigo manter meu quarto, minha casa com as coisas no lugar. É tudo uma dona, beiro ao acúmulo. Só acho que não sei porque adoro categorizar. Preciso ter tudo muito, tipo 50 barões, 40 camisetas, não consigo mudar. Eu adoro tudo que tenho e uso não todos os dias, mas tenho tudo para todas as ocasiões e não dou conta de deixar tudo arrumado. Sempre levo meses para devolver para o lugar. Fica uma loucura. Tá, então você basicamente está falando que você é desorganizada. Desorganizada e tem um pouco, né, de coisa assim que tem que ter as coisas, né? Preciso ter, não posso jogar fora. Também acumuladora e desorganizada, né? Isso é uma coisa um pouco complicada, porque você vai acumulando mesmo assim, aí fica tudo uma bagunça louca, assim, que não consegue achar nada, né? E aí complica, tem mesmo o movimento, dependendo da casa, o movimento ali dentro, né? Vai complicando as coisas. Então, necessariamente você não fez uma pergunta, né? Mas o que eu diria pra você, se é uma coisa que te causa algum sofrimento, algum prejuízo, tá? Seja pessoalmente, seja na relação com as outras pessoas,
tente se perguntar quais são esses prejuízos, tá? Então se pergunte mesmo esses prejuízos e anote, tá? Que seriam basicamente as desvantagens de você continuar tendo esse comportamento. Então anote tudo isso, né, para que você se motive um pouquinho a mudar. Ao mesmo tempo, anote as vantagens de você mudar, de você ter um outro comportamento, de você ser mais organizado, ou de jogar algumas coisas fora, ou de doar algumas coisas que seja, ou vender que seja também. Então as vantagens de ter esse outro comportamento. E utilize essas coisas como motivação para que você mude. E aí, se você sentir, né, bem estimulada, né, a mudar, aí o que você pode fazer é começar a organizar, né? Separa aí um dia no mês, um dia na semana, que seja, e organize. Pega ali, vai por partes, né? Pega lá camisetas, né? Peguem as camisetas, organiza certinho no armário, vê as que você poderia deixar de lado, né? Para não ficar com tanta coisa também. Porque que nem 40 camisetas. Poxa, não dá para usar 40 camisetas, né? Tipo, um mês tem 30 dias. Se você usasse uma camiseta por dia, já ia sobrar, né? Camisetas, né? Tipo, e não precisa, né, de tudo isso. Mas é de cada um. Mas enfim, se você pensar que acha que não precisa, para talvez não ter tanta coisa, porque até mesmo se fizer bagunça, não fica com tanta bagunça, né? Então, pensar um pouco sobre isso e aí fazer essa organização, deixar de lado as coisas que você realmente não usa, né, que você não usa, e se propor, pelo menos aí a cada 2 dias, a cada 3 dias, organizar o guarda-roupa para não ficar uma bagunça, né? Se você não consegue, por exemplo, depois que usou ou depois que lavou, guardar de volta, né? Guardar no lugar certo, separe aí alguns dias na semana para fazer isso. Pelo menos não fica uma bagunça constante, não deixa acumular tanto, tá? Então isso eu teria para falar para você. Como você não fez nenhuma pergunta, é o que eu teria para falar sobre essa questão de organização e de acúmulo de coisas, tá? E a última pergunta de hoje. Estou com muita crença negativa e o ambiente está muito pesado, porém estou fazendo meditação no mesmo horário, todo dia. Também não é uma pergunta, né? Mas que bom, né? Assim, que bom que você está fazendo a meditação, né? Isso da crença negativa e o ambiente estar pesado, isso principalmente no que a gente está vivendo hoje, isso vai acontecer, é normal, tá? A crença negativa todo mundo tem, é disfuncionais, né? Faz parte, pensamentos também faz parte. Agora, você trazer um pouco de estabilidade aí para a sua vida, por exemplo, com uma meditação ou num horário fixo, tudo mais, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, isso pode trazer um pouco mais de estabilidade e organizar um pouco a sua vida. E que bom que você está fazendo a meditação no mesmo horário, que pode ajudar justamente com isso, tá? Na questão do ambiente estar muito pesado, tente ou se afastar desse ambiente, né? Eu falo, sei lá, vai pro quarto, né? Coisas nesse sentido. Ou de conversar com as pessoas de uma maneira tranquila, assim, né? Tipo, poxa, pessoal, vamos... Que tal a gente deixar o ambiente um pouco mais leve? Vamos ver menos notícias ruins? Vamos falar menos sobre isso? Vamos falar sobre outras coisas? Vamos focar em outras coisas? O que você acha? Então, tentar, às vezes, conversar com o pessoal para deixar esse ambiente um pouco mais leve. E no seu ambiente, você mesmo, você também pode deixar as coisas um pouco mais leves, seja através da meditação, que ajuda bastante, seja com músicas animadas, músicas positivas, seja com filmes animados, positivos, tá? Tentar ver coisas que te tragam mais um humor mais leve, que te deixem com um humor mais leve, que te deixem mais animado, tá? Ver vídeos mais animados, engraçados, coisas assim, que pode ser muito bacana de deixar o ambiente mais leve. E tente às vezes até propor isso em casa, né? Poxa, vamos ver um filme de comédia, sabe? Vamos ver uma coisa engraçada, vamos ver essas coisas, para que deixe o ambiente mais leve. Não é momento de ficar vendo coisa dramática, de ver coisas que tragam um significado sobre a sociedade, sobre essas coisas. Não é momento de fazer isso, tá? É momento de você realmente tentar amenizar o ambiente, tentar amenizar o clima aí das coisas e você se sentir um pouco melhor e também dar menos espaço para essas crenças disfuncionais, essas crenças negativas que você tem. Então continue com a meditação, estabeleça realmente sua rotina, que ajuda muito, e tente fazer isso de deixar esse ambiente mais leve através das atividades que vocês fazem e de uma conversa talvez com o pessoal aí do seu ambiente, da sua casa, tá? Eu acho que isso que eu teria para falar, se você também não chegou a enviar necessariamente uma pergunta. Bom, pessoal, deixa eu só conferir. É isso mesmo. Bom, por hoje é isso,
Então eu acho que o vídeo não ficou muito longo, então eu acho que eu não vou precisar dividir em 2, né? Então muito obrigado para você, se você assistiu o vídeo inteiro, se você só achou uma pergunta também, muito obrigado, eu espero que você tenha gostado. Lembrando que se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, toda quarta-feira no nosso canal no YouTube, se inscreve no canal, dê um gostei no vídeo para ajudar a gente também. Porque se você der um gostei, o YouTube vê que isso é relevante para você e mostra mais para você. Então aí toda quarta-feira vai aparecer lá uma postagem escrita falando, é pro Falco Responde e tal. Você comenta nessa postagem que aí eu colho essa pergunta para responder no sábado. Ao mesmo tempo, no Instagram, Terapia Cognitiva Online, você pode ir lá toda quarta-feira também, eu faço no Stories uma postagem pedindo lá, vai estar escrito lá, Falco Responde e tal, no quadrinho, onde você clica no quadrinho, envia sua dúvida, aí depois eu colho essa dúvida e respondo aqui, certo? Então, muito obrigado. Dê um gostei se você gostou, dê um não gostei se você não gostou, comente no vídeo, qualquer coisa, ajuda a gente também bastante. E se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. E lembrando também que depois, na segunda-feira, esse vídeo fica disponível no nosso podcast, em todas as plataformas de podcast, pelo menos nas melhores. Se não tiver na sua plataforma de podcast, me envia uma mensagem que eu coloco. Outro dia, por exemplo, não estava naquele Deezer, eu fui lá, mexi lá e consegui colocar no Deezer. Então, se não está na sua plataforma, você me avisa que eu vou tentar colocar lá. Que não é uma coisa simples, não é uma coisa difícil de fazer. Então é só procurar lá Psicólogo Diego Falco nas plataformas que você usa de podcast, que vai estar lá. O Falco Responde, as lives também no canal. Lembrando que toda terça-feira tem live no canal do YouTube, às 10 horas da manhã. E na quinta-feira tem live no Instagram. Normalmente também às 10 horas da manhã. A não ser se eu fizer live com outra pessoa, né, convidado e tal, ou uma pessoa me convida e eu faço em outro horário, tá certo? Então, muito obrigado, tenha um bom final de semana, uma boa semana, um bom dia, dependendo de quando você estiver vendo isso, e até mais.